Imagine a cena. Há centenas de milhares de anos, em uma noite gelada, nossos ancestrais se encolhiam em cavernas escuras, tentando sobreviver apenas com peles de animais e coragem. O vento uivava lá fora, predadores rondavam, e a escuridão parecia interminável. Mas então, algo mudou para sempre. Uma fagulha, uma chama vacilante, um fogo que pela primeira vez não foi apenas temido, mas dominado. Esse momento não foi apenas um detalhe da pré-história, foi o verdadeiro ponto de virada que abriu o caminho para tudo o que conhecemos como civilização. Porque quando o ser humano aprendeu a controlar o fogo, aprendeu também a transformar o mundo ao seu redor. Este é o início da nossa jornada. Vencer o fogo, como os primeiros humanos começaram a transformar os recursos da Terra. Quando o homem fez do fogo seu aliado. O domínio do fogo não foi instantâneo nem simples. Por muito tempo, nossos antepassados viam as chamas apenas como um espetáculo da natureza. Raios que incendiavam florestas, erupções vulcânicas que iluminavam o céu, ou até incêndios espontâneos provocados pelo calor do sol. No início, havia medo. Afinal, o fogo destruía, queimava e matava. Mas aos poucos, em meio ao instinto de sobrevivência, nasceu a curiosidade. E se aquela força, em vez de apenas aterrorizar, pudesse ser usada a favor? Não sabemos exatamente quando ou onde o homem começou a controlar o fogo de forma intencional. Arqueólogos encontraram evidências em sítios na África, na Ásia e na Europa, que sugerem que há pelo menos 1 milhão de anos já existiam comunidades humanas que mantinham fogueiras acesas em cavernas. Imaginar aquele cenário é fascinante. Grupos reunidos em volta das chamas, não apenas aquecendo o corpo, mas descobrindo que o fogo mantinha afastados predadores que normalmente os caçariam. Aquela luz termeluzente se tornou um símbolo de segurança, um coração pulsando no meio da noite. E não parou por aí. Ao observar que a carne assada pelo fogo ficava mais macia e saborosa, o homem deu um salto que mudaria até a sua biologia. Comer alimentos cozidos significou menos esforço para mastigar e digerir, permitindo que mais energia fosse usada pelo cérebro. Alguns cientistas acreditam que isso foi determinante para o crescimento da nossa capacidade cognitiva. Em outras palavras, sem o fogo, talvez não tivéssemos desenvolvido o cérebro que hoje nos torna capazes de criar cidades, tecnologia e até mesmo contar essa história. Mas dominar o fogo não era apenas acendê-lo, era mantê-lo. Pense na dificuldade que deveria ser, em uma era sem fósforos ou isqueiros, conservar brasas durante dias, passando-as de geração em geração. As comunidades precisavam vigiar a chama constantemente. Uma fogueira que se apagasse significava risco de morte no frio ou vulnerabilidade diante das feras. O fogo era tão valioso que pode ter se tornado um dos primeiros bens compartilhados coletivamente. Isso explica por que, em muitas culturas antigas, a chama eterna era vista como algo sagrado, quase divino. Aos poucos, o homem deixou de depender apenas de fontes naturais para acender o fogo. Descobriu que, ao friccionar paus secos ou golpear pedras como o sílex, podia produzir fagulhas. Essa conquista não foi apenas técnica, foi simbólica. Era a primeira vez que o ser humano não apenas reagia à natureza, mas a recriava. Ele não esperava mais que o raio caísse. Agora, ele próprio produzia a centelha. Foi o início de uma longa relação de transformação dos recursos ao redor em ferramentas de sobrevivência e poder. O impacto cultural do fogo também foi enorme. Em torno da fogueira, os grupos passaram a se reunir à noite, prolongando o convívio social para além do pôr do sol. É possível que ali tenham surgido as primeiras narrativas orais, os primeiros mitos e histórias transmitidas de geração em geração. A chama iluminava rostos, mas também iluminava ideias. O fogo unia, aquecia e, de certo modo, criava comunidade. Além disso, o fogo foi abrindo novas possibilidades de adaptação. Povos que antes estavam limitados a climas mais amenos puderam explorar regiões frias, já que agora tinham como se aquecer. Isso permitiu migrações, expansão geográfica e contato com diferentes ambientes. Cada avanço desse tipo multiplicava a capacidade humana de interagir com a Terra de uma maneira inédita. É curioso pensar que, para os primeiros humanos, o fogo não era só utilidade,
Era mistério, era magia, era algo que parecia pertencer tanto ao céu quanto à terra. Não é à toa que em tantas culturas posteriores, de gregos a indígenas, o fogo aparece como presente dos deuses ou como elemento sagrado. Ele foi de fato o primeiro recurso natural transformado pelo homem, mas também o primeiro recurso revestido de simbolismo espiritual. À medida que o domínio do fogo se consolidava, ele deixou de ser apenas um aliado da sobrevivência e começou a ser um aliado da criação. Com ele, não apenas se cozinhava ou se iluminava, mas também se preparava o terreno para novas descobertas. Queimar ossos e pedras, endurecer madeira, transformar a paisagem ao redor. O fogo era, em resumo, a chave que abriu as portas para a transformação consciente dos recursos naturais. Assim, quando olhamos para trás, percebemos que o fogo foi mais do que uma descoberta. Foi o início da nossa vocação como transformadores do mundo. Foi ele que nos ensinou que a natureza não precisava ser apenas enfrentada ou temida, mas também podia ser moldada, adaptada e reinventada. E esse aprendizado nos levou diretamente para o próximo grande passo da humanidade, quando, diante de uma fogueira mais intensa, os homens perceberam que as pedras ao redor começavam a transformar-se em algo diferente, brilhante e resistente. Ali, sem saber, eles estavam prestes a entrar na era dos metais. Do fogo ao metal, o salto para a civilização. Quando nossos ancestrais começaram a observar mais atentamente o comportamento das pedras e minerais em contato com o fogo, talvez não tenham percebido de imediato o que estava acontecendo. Mas, pouco a pouco, perceberam que certas rochas, ao serem expostas a altas temperaturas, liberavam líquidos brilhantes que, depois de resfriados, se tornavam materiais duros, maleáveis e incrivelmente úteis. Esse foi o nascimento da metalurgia, um dos capítulos mais revolucionários da história humana. Imagine a cena. Em uma fogueira improvisada, um grupo de caçadores-coletores observa que uma pedra estranha, ao ser engolida pelas chamas, começa a derreter e escorrer em filetes incandescentes. Quando o fogo se apaga, o que resta não é mais a mesma pedra, mas algo novo, com reflexos metálicos e uma dureza incomum. Esse momento, fruto da curiosidade e da observação, foi a semente da transformação que nos levaria da Idade da Pedra à Idade dos Metais. O primeiro metal amplamente explorado pelo homem foi o cobre. Ele podia ser encontrado em estado quase puro na natureza, o que facilitava sua manipulação. Ferramentas de cobre eram mais resistentes que as de pedra e logo se tornaram objetos de prestígio. Em muitas comunidades, possuir instrumentos de metal era um sinal de poder, de status, quase como possuir tecnologia de ponta hoje. Com o tempo, veio uma descoberta ainda mais impressionante. A mistura de cobre com estanho produzia o bronze, uma liga metálica muito mais dura e versátil. Assim, nasceu a chamada Idade do Bronze, um período que marcou a ascensão das primeiras civilizações complexas. O bronze possibilitou a criação de armas mais eficazes, ferramentas agrícolas mais duráveis e até objetos de adorno que reforçavam a hierarquia social. Pela primeira vez, o domínio de um recurso natural transformado pelo fogo moldava diretamente a organização política e econômica de uma sociedade. Não é coincidência que grandes civilizações da antiguidade, como os sumérios, os egípcios e os chineses, tenham prosperado justamente nesse período. A metalurgia não apenas forneceu novos materiais, mas também impulsionou o comércio, já que o estanho e o cobre muitas vezes precisavam ser obtidos em regiões diferentes. Isso gerou rotas de troca, contatos entre povos e o início de redes culturais e comerciais que se estenderiam por continentes. O próximo passo foi ainda mais impactante: o ferro. Mais abundante que o cobre e o estanho, mas também mais difícil de manipular, o ferro exigia temperaturas ainda mais altas para ser fundido. Quando finalmente os seres humanos conseguiram dominar essa técnica, por volta do primeiro milênio antes de Cristo, nada voltou a ser como antes. Arados de ferro aumentaram a produtividade agrícola, permitindo alimentar populações maiores. Espadas e lanças de ferro transformaram exércitos, tornando-os mais poderosos e organizados. O ferro, mais do que qualquer outro material,
pavimentou o caminho para a expansão dos impérios e para a consolidação daquilo que chamamos de civilização. Mas a relação entre fogo e metal não era apenas utilitária. Em muitas culturas, o processo de fundir metais era visto como um ato quase mágico. Transformar pedra em líquido e depois em objeto sólido era algo que se aproximava do divino. Os primeiros ferreiros eram muitas vezes figuras respeitadas e até temidas, como se possuíssem um segredo que os conectava ao coração da terra. Não é à toa que em diversas mitologias, como a grega e a africana, deuses ferreiros aparecem como personagens centrais, controlando o fogo e o metal como forças sagradas. A metalurgia também começou a influenciar a forma como o ser humano se relacionava com o ambiente. Extrair minério exigia escavar a terra, abrir túneis, cortar florestas para alimentar fornalhas. Pela primeira vez, o impacto humano sobre a paisagem natural deixou marcas profundas. Já não se tratava apenas de usar o que a natureza oferecia, mas de modificá-la em larga escala para obter recursos específicos. Era o início de uma lógica que se ampliaria até os dias de hoje: a exploração intensiva da terra em busca de matérias-primas. E assim, a partir de fagulhas e brasas, chegamos a armas, cidades e impérios. O fogo, que antes aquecia e protegia, agora alimentava fornos e forjarias. A humanidade havia dado um salto gigantesco, de sobreviventes dependentes da natureza a mestres que moldavam minerais e paisagens. Esse salto, no entanto, não parou no metal. A mesma chama que derretia pedras também endurecia a argila. E foi dessa observação que nasceu outra revolução, menos bélica, mas igualmente transformadora: a invenção da cerâmica e mais tarde das primeiras formas de registro escrito. Da argila à memória. Quando a terra começou a guardar nossas histórias. Enquanto o fogo transformava metais em ferramentas e armas, uma outra transformação acontecia de forma mais silenciosa, mas não menos revolucionária: o encontro entre o fogo e a argila. Desde cedo, os humanos perceberam que a argila úmida podia ser moldada em diferentes formas. Era macia, maleável, fácil de manipular, mas, ao secar naturalmente, rachava e quebrava com facilidade. A grande descoberta foi que, ao colocar esses objetos de argila no fogo, eles se tornavam resistentes, duros, capazes de durar muito mais tempo. Assim, nascia a cerâmica. No início, a cerâmica atendeu a necessidades práticas: armazenar água, grãos, sementes e até cozinhar. Imagine o impacto que isso teve em comunidades agrícolas que começavam a se organizar. Já não precisavam consumir imediatamente o que colhiam, podiam guardar para períodos de escassez. Era uma verdadeira revolução no modo de vida. Pela primeira vez, a humanidade criava recipientes duráveis, capazes de prolongar a segurança alimentar. Isso significava não apenas sobrevivência, mas também planejamento, um conceito que mudaria para sempre a forma como vivemos. Mas a cerâmica não foi apenas um suporte funcional. Logo, os recipientes passaram a carregar marcas, símbolos, desenhos. O ser humano, além de armazenar alimento, começou a armazenar cultura. Os vasos pintados, as esculturas de barro queimado, tudo isso foi dando forma às primeiras expressões artísticas permanentes. É como se o fogo tivesse acendido não só a sobrevivência, mas também a imaginação. E foi justamente essa combinação de argila e fogo que deu origem a algo ainda mais extraordinário: a escrita. Antes de existir papel, pergaminho ou livros, houve as tabuletas de argila. Povos da Mesopotâmia, como os sumérios, moldavam blocos de barro e, com estiletes, gravavam sinais que representavam números, nomes, mercadorias. Depois, essas tabuletas eram colocadas no fogo, endurecidas para durar séculos. E duraram mesmo. Até hoje, milhares delas estão preservadas em museus, testemunhando as primeiras tentativas humanas de registrar informação de forma permanente. Pense na grandiosidade disso. Pela primeira vez, a memória não dependia apenas da fala, da repetição oral. Agora podia ser fixada na matéria, transmitida não só de geração em geração, mas de milênio em milênio. O fogo, que antes só iluminava a noite ou transformava metais,
agora iluminava também a consciência de que nossas ideias poderiam ser eternas. A cerâmica e a escrita em argila foram fundamentais para a organização das primeiras cidades e estados. Com registros, era possível controlar impostos, organizar comércio e estabelecer leis. Tabuletas guardavam contratos, tratados, histórias de reis e até mitos religiosos. O simples ato de colocar barro no fogo, endurecê-lo e gravar sinais sobre ele mudou para sempre o destino da humanidade. Além disso, a cerâmica também moldou o cotidiano e a identidade cultural de diferentes povos. Cada civilização desenvolveu estilos próprios de vasos, jarros, estátuas. Ao olhar para um fragmento de cerâmica hoje, arqueólogos conseguem identificar não apenas técnicas, mas também histórias. O que aquelas pessoas cultivavam, como viviam, o que valorizavam. O barro queimado se tornou literalmente um arquivo da vida humana. E mais, o domínio da cerâmica permitiu experimentos cada vez mais ousados com o fogo e os materiais da terra. De fornos simples usados para endurecer potes, os humanos passaram a construir fornos mais sofisticados, capazes de atingir temperaturas mais altas. Isso não só aprimorou a qualidade da cerâmica, mas também preparou o caminho para avanços futuros na metalurgia, no vidro e em outras técnicas. Se o fogo nos deu a capacidade de transformar a carne e o metal, a cerâmica nos deu a capacidade de transformar a memória. A argila endurecida pelo calor se tornou um espelho da alma humana, guardando tanto a fome e a sede, quanto os sonhos e as crenças. E assim como o fogo da metalurgia moldou impérios, o fogo da cerâmica moldou civilizações. Porque sem vasos não haveria excedentes agrícolas, sem excedentes não haveria cidades, sem cidades não haveria história. Cada chama que queimava um pote de barro, cada tabuleta gravada e endurecida, era mais um passo na construção do mundo que conhecemos hoje. No entanto, a história não para aí. O domínio do fogo e da matéria não se resumiu apenas a ferramentas, armas ou registros. Ele começou a modificar a própria relação do homem com a natureza. Não éramos apenas mais caçadores ou coletores, nem mesmo apenas agricultores e artesãos. Estávamos nos tornando engenheiros do planeta, moldando recursos, redesenhando paisagens, deixando marcas que atravessariam eras. E é nesse ponto que chegamos ao capítulo final dessa jornada. Como os primeiros humanos, ao transformarem recursos naturais, começaram a construir não só a sua sobrevivência imediata, mas também um legado que ainda hoje pulsa em nossa civilização. O legado do fogo. Como a transformação dos recursos moldou a civilização. Ao longo desta jornada, vimos como o fogo deixou de ser apenas uma fagulha acidental na floresta para se tornar o primeiro instrumento de transformação consciente da humanidade. Com ele, aprendemos a cozinhar, a nos aquecer e a afastar predadores. Com ele, derretemos metais e criamos armas, ferramentas e impérios. Com ele, endurecemos a argila e gravamos as primeiras palavras da nossa história. Mas o impacto do fogo não se limita ao passado distante. Ele moldou e continua moldando quem somos. O que começou como uma chama em uma caverna se tornou a base da civilização. Cada etapa, da comida cozida aos vasos de cerâmica, das espadas de ferro às tabuletas de argila, foi um degrau que nos levou a novas formas de viver em sociedade. O fogo ensinou que não precisávamos aceitar a natureza tal como era. Podíamos transformá-la, recriá-la, adaptá-la às nossas necessidades. Esta lição simples, mas profunda, nos conduziu até a modernidade. Quando pensamos nas grandes civilizações da antiguidade, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, China, civilizações ameríndias, todas têm algo em comum: o domínio de recursos transformados pelo fogo. Fornos, fundições, cerâmicas, pães assados, muralhas erguidas com tijolos queimados. O fogo foi a energia invisível por trás da arquitetura, da agricultura, da guerra, da religião. Ele era o coração pulsante de cada cidade que florescia. E não podemos esquecer o simbolismo. O fogo se tornou metáfora de vida, de poder, de divindade. Em muitas culturas, a chama eterna representava a continuidade da comunidade, da família, da fé.
Prometeu, na mitologia grega, roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, simbolizando a conquista da autonomia humana. Em rituais indígenas, africanos ou orientais, o fogo ainda hoje marca passagens, purificações e renascimentos. Ele nunca foi apenas físico, sempre carregou também um sentido espiritual. Mas há também o outro lado. Desde que aprendemos a manipular o fogo, também aprendemos a lidar com os riscos da destruição. Incêndios acidentais, florestas devastadas, guerras alimentadas por armas cada vez mais poderosas, tudo isso mostra que o fogo não é apenas aliado, mas também ameaça. A mesma chama que cozinha o alimento pode queimar a colheita inteira. O mesmo forno que forja a arado também pode forjar a espada. O legado do fogo, portanto, é ambíguo. Ele nos deu vida e poder, mas também nos ensinou sobre responsabilidade. E se olharmos ao redor hoje, veremos que ainda vivemos sob o domínio do fogo. Nossas usinas termoelétricas, nossos motores a combustão, até mesmo os foguetes que nos levam ao espaço, todos são descendentes diretos daquela primeira fogueira paleolítica. Continuamos a queimar recursos, continuamos a usar o calor como motor de transformação. É como se a chama acesa por nossos ancestrais jamais tivesse se apagado, apenas se multiplicado em milhões de formas modernas. No entanto, há uma diferença crucial agora. Sabemos que esse poder tem consequências globais. O uso intensivo do fogo e da energia derivada dele impacta o clima, os ecossistemas, a vida no planeta. É como se tivéssemos herdado não só o presente dos deuses, mas também a responsabilidade de não deixar que ele consuma o próprio mundo que nos sustenta. Essa reflexão, talvez, seja o capítulo mais importante do legado humano. Reconhecer que nossa capacidade de transformar recursos precisa ser equilibrada com a sabedoria de preservá-los. Ao pensar nisso, é impossível não sentir um certo fascínio, porque a história do fogo é também a nossa história. Cada chama acesa pelos primeiros humanos em uma noite fria é parte da chama que hoje arde nas luzes das cidades, nas cozinhas de nossas casas, nas máquinas que movem nossa civilização. Somos, no fundo, os filhos do fogo. E quando nos perguntamos como a humanidade conseguiu sair da escuridão das cavernas e criar tudo o que existe ao nosso redor, a resposta sempre retorna à mesma imagem: a centelha que um dia brilhou, tímida, no meio da noite. Foi ali que começou a aventura de transformar o mundo. Foi ali que aprendemos a ser criadores, construtores, inventores. Foi ali que a Terra deixou de ser apenas cenário e passou a ser matéria-prima da nossa história. O fogo nos deu a primeira lição sobre poder e limite. Ele nos mostrou que somos capazes de transformar a realidade, mas também que cada transformação traz consequências. Esse é o verdadeiro legado: compreender que a mesma chama que ilumina pode queimar, que a mesma energia que cria pode destruir. E assim, do passado ao presente, do carvão aceso em cavernas ao brilho das cidades modernas, seguimos carregando essa herança, não apenas como tecnologia, mas como símbolo da nossa própria humanidade. Porque no fim, talvez a melhor maneira de entender quem somos seja olhar para aquela chama inicial e lembrar: foi ali que deixamos de apenas sobreviver e começamos a criar civilização. E quando olhamos para trás, percebemos que a história da humanidade não é feita apenas de guerras, reis ou monumentos grandiosos. Ela é feita também daquela primeira fagulha que brilhou em uma caverna escura, do barro moldado por mãos simples, do metal arrancado da terra e transformado em algo novo. É feita de pessoas comuns que ousaram olhar para a natureza e imaginar: e se eu puder transformá-la? Hoje, cada luz acesa na sua casa, cada panela no seu fogão, cada máquina que move o mundo moderno, carrega um pouco dessa chama ancestral. Somos herdeiros de uma linhagem que aprendeu a moldar a terra e, junto com isso, herdamos também a responsabilidade de cuidar dela. Porque o mesmo fogo que ilumina pode destruir, e o futuro depende de como escolhemos usar essa herança. Então, da próxima vez que você acender uma vela, olhar para uma chama ou até mesmo ligar o motor de um carro, lembre-se:
Você está tocando a mesma energia que guiou nossos ancestrais desde o início. A história deles é a nossa, e a chama que começou no passado ainda arde no presente. Se essa jornada fez você pensar de uma forma diferente sobre a nossa origem, eu te convido a continuar explorando comigo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também se fascina com os mistérios da humanidade. Afinal, essa chama de curiosidade só continua viva quando passamos adiante.